Muito bem, aqui eu estou no Inkscape, que é o aplicativo que eu vou utilizar na semana da vetorização. Você vê que tem um desenho ali que eu fiz para brincar, né? Um ensaio. Mas esse desenho aí vai trazer os princípios do que a gente vai utilizar para fazer a vetorização. Geralmente você tem desenhos com contornos, cores e tal. O desenho precisa ter algumas características de modo que ele possa ser transformado numa fonte posteriormente. Exatamente. E a fonte tem que ser um objeto de uma única cor, diferente da nossa ilustração ali do Pac-Man. Então vou salvar aqui o meu Pac-Man, que eu fiz aqui enquanto eu estava testando as ferramentas do Inkscape, e vou clicar no novo documento para ele trazer um novo documento para mim. Aqui, vou fechar o meu Pac-Man e vou colocar minha janelinha do Inkscape aqui. Bom, um dos princípios que você vai ter a respeito da vetorização é entender primeiro como funcionam as ferramentas do aplicativo Inkscape. Primeiro pela versão. Ajuda sobre, eu tenho aqui a versão do Inkscape que eu estou utilizando, é a versão 1.0.1. Baixei um dia desse, está totalmente em português. Ele é um aplicativo para desenho vetorial, ele é semelhante ao CorelDRAW e o Adobe Illustrator, sendo que ele é um aplicativo open source, você não precisa pagar para ter a sua licença. Então, essa é a versão do Inkscape que eu estou utilizando. E vamos ver os princípios para desenho agora. Primeiro, começando aqui pela interface do programa. As principais ferramentas para desenho que você vai utilizar é essa ferramenta aqui do seletor, que é a primeira setinha, tecla de atalho S. A ferramenta de nós, exemplo do que você já conhece, do SIG, quando você quer pegar um vértice lá, quando você está vetorizando lá no GIS, tem uma ferramenta de nós. Aqui também, tecla de atalho N. Esta é a ferramenta retângulo, onde você vai desenhar um retângulo, tecla de atalho R. Essa é a ferramenta elipse, para você desenhar um círculo perfeito, tecla de atalho E. E tem outras ferramentas para polígono também. E vamos na mais importante de todas, é a caneta Bezier. Essa caneta será utilizada para fazer o desenho propriamente dito. Então, tecla de atalho B para a caneta de desenho. E aqui tem outra caneta de desenho também. Não vou utilizar. E vou utilizar a ferramenta ali de texto. O Azinho, que tecla de atalho T, para poder eu escrever palavras lá na minha vetorização. Então, olhando aqui o documento, tem aqui a folhinha em branco. No seu teclado, eu não sei se você está utilizando notebook, mas no teclado convencional de 102 teclas, a tecla menos vai afastar a visualização e a tecla mais vai aproximar. Afastar, aproximar. Então, ok. Aqui ao lado você tem outras ferramentas para criar um novo documento, abrir um desenho criado, imprimir, se você quiser imprimir alguma coisa. Você pode importar uma outra figura para o documento e exportar também. E tem os copiar e colar, que você já conhece, e assim por diante. A minha folha está no formato retrato. Se eu quiser virar minha folha para o formato paisagem, eu clico no menu Arquivo, Propriedades do desenho. Ele vai abrir uma série de configurações para o seu programa do Inkscape. E nessa janelinha aqui, das propriedades do desenho, eu tenho aqui a opção paisagem, tá vendo? Bom, formato A4, paisagem. Agora eu virei a página. Então posso fechar aqui e minimizar. Posso segurar a roda do centro do mouse para mover a página. Então, maximizo, afasto. É assim que eu vou trabalhando com meus desenhos do Inkscape. Então vamos fazer um exemplo do Pac-Man? Vamos lá. Para você entender como é que funciona o Pac-Man. Uma elipse, clico na elipse, no círculo, e crio um círculo segurando a tecla Ctrl. Você segura Ctrl, Ctrl, desenha o círculo. Você vai soltar o círculo ali. Então, esse círculo aqui, ele não é um objeto que eu posso considerar como transformado em curvas. O que é um objeto transformado em curvas? É quando você transforma para todos os vértices. Então está aqui, ó, caminho. Aqui eu tenho outros desdobramentos. Eu posso segurar Ctrl aqui. Na elipse eu posso fazer isso aqui, tá vendo?
mexer a elipse para outras direções. Posso diminuir o tamanho da elipse. Então, quando eu transformo em caminho, ó, caminho, converter para caminho, Ctrl Shift C. Agora ele é um desenho vetorial, no sentido de ter todos os vértices, onde eu posso alterar aqui, puxar um eixo, ó, puxar um eixo de um lado, tá vendo? Puxar o eixo de outro, posso virar, posso fazer toda essa configuração aqui, pegando nos eixos do desenho. Então, existe uma diferença do desenho, isso é um objeto mesmo, elipse do Inkscape, e um objeto com todos os seus vértices. Quando eu transformo ele em caminho, a gente sempre faz isso também. Converter para caminho também a gente aplica quando vai trabalhar com fontes. Quando você termina uma arte, você usa essa ferramenta para transformar o desenho, ao invés de uma fonte, em um objeto vetorizado. Isso é importante para o caso onde você efetivamente tenha interesse em levar o desenho para outra mídia, outro programa, por exemplo. E a fonte você tem que transformar ela em vetor com os vértices. Você não pode deixar a fonte como fonte, porque se você levar para outro computador, outro ambiente, se não existir a fonte lá, o que vai acontecer? Ele não consegue, de fato, abrir a fonte correta. Então está aqui o desenho do Pac-Man, é um desenho simples, né? Eu tenho uma elipse, relembrando, clica na ferramenta elipse, desenha segurando Ctrl. Você vai ter a elipse. E agora com a ferramenta Bezier, caneta Bezier é a ferramenta que a gente faz a vetorização direto. Essa ferramenta aqui, tecla de atalho B, ele vai marcar para ela, tá vendo? Então o que eu faço? Eu clico num ponto fora aqui, clico num ponto aqui dentro, outro ponto aqui fora, e encontro com aquele ponto ali pousando o mouse. Você pode perceber que quando eu pouso o mouse, ele fica ali vermelhinho, não é verdade? Então pouso o mouse ali, ele vai transformar o desenho. Opa, acho que eu exagerei. Vou de novo. Clico ali. Um clique só. Tá aí o desenho. Então, o que acontece? Quando eu clico na ferramenta de nós, eu consigo ver os versos do desenho. Então, eu posso dimensionar o desenho como eu fiz naquela hora, tá vendo? Pelos seus vértices. Pegar o desenho pelo eixo, mover. Posso fazer o que eu quiser. A boca do Pac-Man é basicamente um triângulo. Então, o que você faz? Você pode clicar na ferramenta de seleção, que é essa ferramenta aqui, vai ficar neste formato. Você pode mover para ficar a boca do Pac-Man ali. Tal. Agora eu tenho um relacionamento entre dois objetos. Os objetos só tem uma cor de contorno preta e não tem preenchimento. Vou preencher de branco. Aqui a cor branca aqui embaixo. Tem a vermelha, tem a verde, a azul. Então, esse é o comportamento que eu estou visualizando ali, entre um objeto e outro. E se eu quiser gerar a boca do Pac-Man? Então, eu tenho dois objetos selecionados agora. Aqui na opção de caminho, eu tenho as ferramentas que você já conhece, mais ou menos ali do geoprocessamento. União, diferença, interseção, exclusão, divisão. Tem umas ferramentas que você já conhece, que é uma operação como se fosse de conjuntos, não é verdade? Então, se eu clicar no diferença, o que vai acontecer? Ele vai excluir aquela parte que estava sobrepondo ali. Eu utilizei aquele desenho, selecionei os dois e cliquei na ferramenta diferença. Vou desfazer aqui a etapa, tem essa ferramenta aqui, ó, desfazer ultimação. Eu tenho esse objeto, vou até colocar ele de azul, e tenho esse, segurando o Shift, tenho esse objeto aqui. Ou posso, de repente, arrastar um retângulo e vai selecionar os dois, sempre com essa ferramenta seletor, tecla de atalho S, desenho retângulo, você vai selecionar os dois. A seleção também funciona com a ferramenta de vértice. Se eu estiver selecionando esse desenho aqui, segurar o Shift e clicar no outro, ele entende. Consegue entender? Então, em caminho, diferença vai excluir aquela parte da sobreposição. Então, em alguns casos, você precisa duplicar o desenho e colar no mesmo lugar. Em outros casos, você manda a diferença direto. Então, fiz a boca do Pac-Man. Agora, o olho do Pac-Man é uma outra elipse. Segura ali a elipse. E desenho o olho do Pac-Man. Mesma questão de comportamento. Ó. Um objeto em cima, outro objeto embaixo. Então, eu posso clicar neste objeto, clicar neste outro aqui se eu quiser.
e utilizar a diferença. Ele vai gerar ali o olho do Pac-Man. E agora o Pac-Man está pronto. Eu posso, por exemplo, clicar nas cores amarelo, verde, ciano, lilás, preto. O Pac-Man foi desenhado, tá aí, tranquilo, fazer esse tipo de desenho. Então, como você pode observar, quando eu clico com a ferramenta de nós no Pac-Man, aproximando aqui, eu tenho os vértices de fora que dão um formato para o desenho, tá vendo aqui esses vértices, tem aqui os eixos, e tem os vértices de dentro que formam o olho do Pac-Man. Com a ferramenta de nós, eu posso desenhar um retângulo aqui dentro, e posso pegar só os de dentro, e posso clicar aqui na ferramenta de menos, eu posso remover todos os vértices. Eu apago o olho do Pac-Man, então você vai utilizar isso, possivelmente, para editar um desenho. Vou desfazer aqui. E tem aí o meu Pac-Man lindo e maravilhoso. Então agora você sabe alguns princípios básicos, né, da ferramenta. Nós vamos continuar em outros vídeos para que não fique muito longo, né?